Aí, começou, né? Isso, sim. Gente, muito boa noite para todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer a presença de todo mundo. Fabi, queria agradecer muito a sua disponibilidade, agradecer por ter aceito o convite. Tenho certeza que o curso vai ser ótimo. Muita saudade de ter. Vai ser muito bom, tenho certeza. O pessoal está chegando e aí eu já iniciei a gravação da aula, porque antes da gente efetivamente começar, eu queria dar alguns informes para vocês, que não são novidades, na verdade são coisas que a gente está divulgando há um tempo já. Queria lembrar vocês que as inscrições estão abertas, as inscrições para ouvintes no evento presencial. Não só apenas as inscrições para ouvintes, mas também as inscrições para os minicursos presenciais já estão abertas também, e esses têm vagas limitadas. Então, se vocês ainda não fizeram as inscrições, se vocês têm a disponibilidade de ir ao FMG presencialmente, nos dias dos minicursos, nos dias do simpósio temático, e têm interesse em se inscrever, façam, porque a matrícula é limitada, porque a gente tem um limite de pessoas que cabem nas salas, assim, a depender, de acordo com todas as normas, assim, da gerência administrativa da Fafiche. Para as pessoas que não são de Belo Horizonte, vale a pena ressaltar que nós temos convênio com alguns hotéis e até mesmo algumas repúblicas, por exemplo, que se disponibilizam e deixam alguns quartos livres para as pessoas que querem que querem participar do evento. Todas essas informações estão no site, assim como também as inscrições para ouvintes para o minicurso também estão disponíveis no site. Hoje a gente divulgou a nossa primeira mesa, que é a conferência de abertura, que está muito, muito, muito boa. Estou muito feliz, muito satisfeito de poder anunciar ela. A gente vai poder contar com a presença das professoras Ana Paula Sampaio Caldeira, que é vice-coordenadora do Departamento de História aqui da UFMG, muito querida, muito perfeita, Ana Paula, gosto muito dela. E a gente também, além dela, vai contar com a presença da professora Circe Bittencourt, que é professora da Faculdade de Educação da USP, professora sênior, né, que está na apresentação dela. Vai ser uma honra poder escutar o diálogo delas, poder entender o debate em relação, o tema, né, que elas vão debater, que é sobre a institucionalização da disciplina histórica enquanto ciência, mas em meio a todas as suas turbulências literárias, filosóficas, de todas as correntes também cientificistas que percorriam, assim, o trâmite das ciências sociais, e todas as reverberações que tem no ensino de história até os dias de hoje. Então, vai ser um papo muito bacana, muito interessante, que com certeza vai ser muito rico para a nossa formação. São esses os recados que eu tenho para dar por enquanto. As aulas estão sendo gravadas, os links vão ser enviados para vocês. Fabi, se você quiser disponibilizar o seu material também, quiser enviar, pode me encaminhar que eu envio para eles por e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato com a gente pelo Instagram, @efisufmg, ou pelo e-mail mesmo, vocês podem mandar e-mail para a gente, efisufmg2023@gmail.com. É tudo isso que eu tenho para falar por enquanto. Fabi, vou deixar a palavra com você. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham uma ótima aula, gente. Oi, gente. Boa noite para quem está aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, o que quer que seja para quem estiver assistindo essa aula gravada. Eu queria começar agradecendo, né? Na verdade, eu estou muito feliz de estar aqui nesse aquecimento para o EFIS. O EFIS é um evento muito querido, um evento muito importante, não só para o nosso departamento, mas eu acho que para todo estudante de história, né, em geral, é um evento muito que acrescenta muito, que traz muita troca, então é muito legal fazer parte assim, do EFIS mais uma vez. Então, quero agradecer à comissão organizadora pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesse espaço e falando de uma coisa que eu adoro, que é fazer justamente essa misturinha, né? O momento que aquele objeto, que é tradicionalmente considerado um objeto do bacharel, vai parar na mão do licenciado, da licenciada, vai parar na sala de aula da educação básica. Então, e muito obrigada também por quem está aqui, quem teve curiosidade de participar, enfim. Eu não sei se está todo mundo muito tímido, se a gente pode fazer uma rodada de apresentação. Quem não quiser falar, pode escrever no chat. Vão se preparando aí psicologicamente, mas eu queria muito saber o seguinte, por que vocês estão aqui? Né, no sentido de, sou estudante de licenciatura, ainda não tenho nenhuma turma, mas fiquei curiosa sobre o tema.
Ou já estou na sala de aula. Se já está na sala de aula, quais são as séries, né? Quais são os anos com que você trabalha? É história mesmo? É alguma outra disciplina? É português, de repente? Está propondo algum itinerário formativo em que talvez essa atividade se encaixe, né? São coisas que eu gosto de saber, eu acho legal a gente saber, até para fazer um networking, assim, né? De repente a gente descobre futuros colegas de trabalho aí no chat, enfim. E também porque vai me ajudar a bater o martelo sobre quais atividades exatamente eu vou trazer para vocês nos próximos dias. Enquanto todo mundo cria aí coragem para se apresentar, eu queria fazer um momento de agradecimento, né? Porque, bom, me apresentando para muita gente que está aqui que não me conhece, meu nome é Fabiana Léo, mas todo mundo me chama de Fabi, então, por favor. Eu sou doutoranda em História na UFMG, que foi onde eu também fiz meu mestrado em História e a minha graduação, né, licenciatura. E eu sou parte, né, ajudei a fundar e sou coordenadora até hoje de um projeto que se chama Oficina de Paleografia. É um projeto voluntário que acontece na UFMG e ele tem uma combinação, assim, meio maluca, mas que acho que dá certo, né? Entre extensão, iniciação à docência e iniciação à pesquisa. Então, eu não estaria aqui se não fosse pelos meus colegas de oficina, né, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo aí nesses últimos, meu Deus, 11 anos, desde 2012. E aí eu queria deixar para vocês, né, tá aí nesse slide o QR Code para vocês acessarem a nossa Flow Page, que eu deixei aqui já com uma dica, né? Esse mini curso que está acontecendo aqui hoje, outras versões dele já foram oferecidas pela oficina e elas ficam todas gravadinhas nas nossas redes. Então, a parte teórica e metodológica vai ser bem parecida, mas são atividades diferentes. Então, de repente, se vocês quiserem ver mais exemplos de atividade, né, ter mais um materialzinho para usar em sala de aula, acessem aí as nossas redes, curtam, compartilhem, enfim, que é muito importante isso para a gente. Bom, estou vendo algumas apresentações já. Ai, estou adorando. História da ciência no Fiocruz, História pela UERJ, História e Filosofia. Bacana, bacana. Gente, vai jogando no chat aí. Alguém quer falar, se apresentar verbalmente? Pode só levantar a mãozinha que a gente libera aí. Eu tô entendendo que vocês ainda estão criando coragem. Ah, e Bianca levantou a mão. Eu consigo liberar, Lucas? Ah, acho que se ela. Não sei. É só ela abrir o microfone, né? É, isso mesmo. Vai lá, Bianca. Oi, gente, boa noite, Fabi. Tudo bem? Eu vou me apresentar assim mesmo que eu acho mais fácil. Mas eu me interessei muito por esse mini curso, porque eu estou muito em dúvida ainda se a minha especialização vai ser ou em moderna ou em educação. E eu acho que a parte de educação que eu mais gosto é a parte prática, é a sala de aula, né? Eu tô com muitas turmas, e aí eu queria usar, assim, queria aprender de novos jeitos, assim, de usar fontes históricas com eles, assim, né? Tipo assim, fazer esse exercício e tal, eu acho bem interessante. Se fosse. E aí me ajuda também, sabe? Porque se eu for desenvolver uma pesquisa sobre isso, eu queria usar as metodologias ativas e o uso de materiais, assim, desse estilo, assim, em sala de aula. Oh, obrigada, Bianca. Mais alguém quer se apresentar oralmente ou quer ir jogando no chat? Fiquem à vontade. Se mais ninguém for se apresentar agora, eu vou começar mostrando. Estou vendo apresentações chegando aqui no chat, eu vou lendo tudo com calma, tá? Tem aí na tela 5 tópicos, digamos assim, que são nosso programinha para os próximos dias. Hoje é o dia que eu mais vou falar na cabeça de vocês, provavelmente. Espero que não seja tão cansativo, mas eu acredito muito que é importante fazer essas considerações teóricas mesmo, né? Ajudar a entender o que é o campo da paleografia, se simplesmente por estar mexendo com o manuscrito eu já estou fazendo paleografia ou não, enfim. E é uma ciência, né? O que ela consiste, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho, né? E aí eu acho que crescentemente a participação de vocês vai aumentando aí à medida que a gente vá passando pelos tópicos. Quero conversar um pouquinho sobre como a gente escolhe um ou mais manuscritos para utilizar na sala de aula. Então eu vou passar assim um pouquinho da minha experiência nessa
questão aí de escolher atividades, enfim, mas quero também conversar com vocês, ver qual tipo de ideia vocês já tiveram, se vocês já fizeram algum experimento nesse sentido, né, porque a troca nesse momento é muito importante. A divisão, digamos assim, entre o nosso encontro de hoje e o encontro de quarta vai ser esse tópico, então, conversar um pouco sobre como a gente escolhe esses manuscritos para usar em sala de aula e onde a gente encontra esses manuscritos, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre recursos importantes para o profissional que quer levar um manuscrito para a sala de aula, seja dicionários, vocabulários temáticos, enfim, tudo que pode auxiliar a gente nesse processo e nas dúvidas que a gente possa vir a ter. E aí a gente passa para a parte prática mesmo, que é dividida, digamos assim, em duas porções. Primeiro a gente vai treinar um pouquinho essa habilidade de ler manuscritos, né? E depois de treinar aqui em turma essa atividade, a gente vai refletir um pouco sobre como a gente pode orientar as nossas turmas de educação básica a passar pela mesma atividade, né? Como fazer, então, uma leitura paleográfica que é de fato orientada e que vai encaminhar a gente aí para conseguir os objetivos da nossa atividade, né? Do nosso, qualquer que seja o plano de ensino no qual a gente tenha inserido esse manuscrito. E por fim, né, a partir das atividades que vão ser escolhidas para a gente trabalhar aqui na quarta e na sexta, a gente vai conversar um pouquinho sobre como explorar tematicamente esses manuscritos, né? Às vezes a relação é um pouco óbvia, enfim, estou ali trabalhando com a abolição da escravatura e eu vou pegar, não sei, a Lei Áurea, enfim, né? Mas, às vezes, eu acho que quanto mais a gente reflete sobre as possibilidades da paleografia como ciência, mais a gente entende que, às vezes, a relação entre o tema que a gente está estudando e o manuscrito que a gente vai escolher podem fugir desse óbvio. E aí, queria encerrar, então, com uma conversa nesse sentido, né? Que tipo de assunto a gente pode extrair de um manuscrito para trabalhar em sala de aula aquelas temáticas que estão sendo trabalhadas no momento. Então, como eu tinha prometido, né, tudo começa. Brincadeiras à parte, eu acho que todo mundo que está aqui tem alguma ideia, então, de que paleografia é algo, né, um campo do saber, que vai lidar com grafia, escrita, e que é antiga de alguma forma. Vocês não têm ideia de quantas vezes as pessoas já perguntaram se a gente trabalha com dinossauro, né? Então é uma confusão um pouquinho comum. Mas esse palio leva a gente a pensar também em algumas coisas, né? Antiga, mas quão antiga? É antiga mesmo? Tipo, lá da Babilônia? Ou tem que ser uma escrita que está muito remota, né, muito afastada da gente, muito deslocada no tempo? Ou será que algo que foi escrito na idade contemporânea também pode ser objeto da paleografia? E quando a gente fala de grafia, que tipo de escrita a gente está trabalhando aqui? Tantos autores quanto existam vão dar definições um pouquinho diferentes do que a paleografia é, embora todos eles concordem, né, com esses dois elementos. A gente trata de escritas antigas. E isso em si dá para a gente uma ideia de que não só é um campo científico autônomo, né? Antigamente era muito comum a gente entender a paleografia como uma ciência auxiliar da história, uma ciência auxiliar da linguística, né? E o entendimento mais contemporâneo não é esse, né? É a ideia de uma ciência autônoma, uma ciência em si, mas que é de caráter transdisciplinar e que estabelece diálogos múltiplos com outras ciências, né? Diálogos no qual a paleografia fornece instrumental para essa ciência, mas essa ciência também fornece de volta um instrumental para a paleografia. E aí a gente vai, assim, quase a totalidade dos autores vão concordar que essa escrita tem que ser manuscrita, né? Tem que ter sido feita à mão. Alguns vão dizer, só vale escrita feita à mão em suportes macios. O que é um suporte? É onde eu escrevo, né? O que é um suporte macio? Então, por exemplo, a folhinha de papel. Se eu tiver usado um cinzel numa pedra, aí já não é paleografia, é epigrafia, porque a pedra é dura. Será? Né? Onde será que fica a fronteira entre essas ciências? Se você perguntar para um codicologista, por exemplo, o que é um manuscrito, ele vai te falar que um manuscrito é necessariamente um códice, ou seja, um conjunto de folhas que está costurada no formato de um caderninho. Se for isso aqui, sei lá, minha primeira página do fichamento do livro que eu estou lendo essa semana. Isso não é um manuscrito, é uma folha que está avulsa, mas será que não é?
Será que ele é um objeto assim tão diferente ao ponto de esses instrumentais teóricos não me dizerem nada a respeito dele? Então, ficam aí questões para a gente pensar. Quem tiver interesse, né, em adentrar um pouquinho mais nessas leituras teóricas, mesmo que sejam de caráter mais introdutório, no encontro de quarta-feira eu vou passar aí uma bibliografia inicial para vocês, e quem quiser uma bibliografia um pouco mais detalhada pode escrever e pode pedir também, ok? Bom, pensando um pouco nessa questão, né? Será que para ser paleografia de verdade, a gente precisa voltar lá no manuscrito do Mar Morto? Né? Ou será que, por exemplo, as anotações da Clarice Lispector, quando estava escrevendo A Hora da Estrela, podem ser consideradas um manuscrito? Será que o cartão de Natal que a família do Luiz Carlos Prestes mandou em 1989 pode ser considerado um manuscrito? Laura, eu posso preparar e pedir para o pessoal da comissão do EFIS mandar para o e-mail de todo mundo que está inscrito, ok? Só aguentar um pouquinho para fazer um PDF bonitinho, mas chega para você, beleza? Esse entendimento, né, de qual que é a definição cronológica de um manuscrito para ser considerado paleográfico ou não, é algo também que está se transformando, foi se transformando muito ali para finais do século XX e na virada agora para o XXI. Se você pergunta, por exemplo, para um paleógrafo europeu, muito provavelmente ele vai te responder que só é paleografia de verdade se for antigo medieval. Uma escrita moderna já seria considerado por eles como uma neografia, ou uma escrita que é muito parecida com a de hoje em dia e que não necessitaria de técnicas para sua leitura, por exemplo, ou que não caberia uma análise científica daquele escrito. Cada vez mais estamos entendendo, e nisso os pesquisadores americanos, né, principalmente da América Latina, têm contribuído muito para mostrar que manuscritos que foram produzidos no século XVIII, no século XIX, ou mesmo no século XX, não só eles apresentam, sim, dificuldades de leitura que precisam ser contornadas de maneira técnica, como quando a gente vai para uma proposta um pouco mais analítica, um pouco mais crítica, eu vou falar para vocês daqui a pouco o que exatamente é uma paleografia analítica, a gente descobre que qualquer escrito pode ser objeto dessa análise, até um escrito que não tenha sido feito à mão, seja parcialmente ou seja totalmente. Mas aí também são cenas dos próximos capítulos. Bom, é possível, né? E eu acho que vocês, especificamente, não estão se perguntando isso, porque, afinal de contas, vocês se inscreveram para o curso e vieram assistir, né? Mas é muito possível, principalmente quando a gente estiver lidando com a comunidade escolar, seja com os gestores, seja com pais e responsáveis, enfim, que venham com essa pergunta, né? Qual que é o sentido de, pô, a gente está em 2023, né? Daqui a pouco não, acho que agora, as crianças já são alfabetizadas no digital antes de conseguirem segurar no lápis para, de fato, escrever à mão. Né? Tem vários casos assim, de crianças com problemas de coordenação motora fina, porque aprenderam a digitar com os dedinhos antes de aprender a, de fato, segurar o lápis e movimentar o lápis sobre o papel. Enfim. Né? Se a gente está atravessando aí gerações que são cada vez mais digitais, qual que é o sentido de a gente ficar basicamente revirando papel velho? Né? Para que fazer paleografia hoje? Acho que a primeira explicação que cabe é pensar o tanto de referências históricas, culturais, linguísticas, sociais, políticas, enfim, que foram registradas por pessoas desde o passado até hoje, né, por mais digital que você seja, em algum momento do seu dia você anota uma coisinha à mão. Né, em alguma situação da sua vida você precisa fazer um registro manuscrito. Né? Saber que existe um volume imensurável de patrimônio, né, de cultura que está registrada dessa forma. Eu não sei se todo mundo que está aqui sabe, mas o Brasil tem o maior acervo de manuscritos da América Latina. Isso é muita coisa. Né? E não só tem o maior acervo de manuscritos da América Latina, como muitos ainda estão subexplorados ou mesmo inexplorados. Acho que é muito importante a gente romper também com essa falsa ideia de que tudo que podia ser feito em termos de pesquisa com manuscrito já foi feito. Então, a gente está muito, muito, muito longe de que isso seja verdade. E por que isso acontece? Isso acontece por causa de um problema que meio que se retroalimenta.
né? Vamos supor que eu sou uma pesquisadora iniciante, eu não tenho ainda um objeto muito definido, ou eu sou uma professora que está começando a planejar uma unidade didática sobre um assunto X, e vai chegar pela primeira vez num arquivo para tentar achar um manuscrito que me diga ali sobre aquele tema. Geralmente, né, o caminho menos árduo para a gente chegar numa fonte histórica qualquer, né, de qualquer natureza, é a gente ter um instrumento de pesquisa, né, existir um catálogo, existir um inventário minimamente detalhado, me dizendo o que tem ali, né. Nessa caixa aqui, por exemplo, a gente tem boletins escolares da década de 1940. Só que para alguém saber que aquilo ali dentro da caixa são boletins escolares da década de 1940, alguém teve que entender o que estava escrito ali, certo? Então a gente entra meio que nesse ciclo, porque tem manuscritos que continuam não sendo lidos, eles não meio que não são dados a existir, né? Não é dado a público o conhecimento sobre a sua existência, sobre o seu conteúdo, sobre onde ele fica, sobre como ele pode ser acessado, e assim ele permanece não lido. Então, caso seja necessário aí, né? A gente sabe o tanto de extra classe que tem envolvido em, às vezes, fazer um projeto didático, fazer uma atividade um pouquinho diferente. Caso seja necessário justificar o porquê que vocês querem levar um manuscrito para a sala de aula de, sei lá, um pré-adolescente de 12 anos de idade, acho que são informações aí que podem ser estratégicas na hora de justificar, né, esse projeto, essa atividade, enfim. Eu sempre falo dessa entrevista do Marcelo Nogueira de Siqueira, além de um amigo muito querido, ele é historiador e paleógrafo e arquivista no Arquivo Nacional. Hoje ele tem uma pesquisa importantíssima sobre os arquivos da lusofonia. É muito interessante de seguir as publicações do Marcelo. Mas ele dá uma entrevista que fica no site do Arquivo Nacional. Quando eu mandar os slides para vocês, vai estar linkadinho lá a entrevista para vocês lerem na íntegra, em que ele fala exatamente isso, né? Saber ler um manuscrito, ter a técnica de leitura do manuscrito, é basicamente ressuscitar uma informação que estava perdida para a pessoa que não sabia ler. E se essa informação não é ressuscitada, se ela não é trazida de volta à vida, o documento, a fonte histórica, ela acaba virando uma peça de museu. Ela acaba virando algo que é simplesmente uma curiosidade ou uma ilustração. Olha aqui como era bonitinho, o papel era bege e a letra era marrom. Enfim, mas deixa de ser de fato um documento arquivístico, né, que tem ali todo um contorno de necessidade de prova, necessidade de registro de informação e diálogo com uma infinidade de pesquisas e diálogos que a gente pode planejar nesse sentido. E aí, acho que também é importante saber, né, porque tem muito essa ideia de que, vou ter que botar luva, máscara, sentar lá fisicamente, a bunda no arquivo e procurar papel de papel, né, empoeirado, cheio de fundo. É muito importante saber, ainda mais com as humanidades digitais aí, né, a toda, que a paleografia tem sabido, nessas últimas décadas, dialogar bastante com as inovações tecnológicas, com os formatos digitais, nesse sentido. Não só a gente tem novas necessidades, né, assim, de como comunicar o saber, mas também a gente tem demandas que passam a ser respondidas. Né? A gente tem novas soluções e novas ferramentas que são trazidas justamente por esse digital, para a gente poder melhorar as nossas atividades com manuscritos. E por fim, mas não menos importante, a partir do momento que eu domino, né, ou que eu tenho minimamente ali um letramento para ler um manuscrito de qualquer época, eu leio um manuscrito de qualquer época. Então, a gente pode começar praticando aqui com um manuscrito moderno e, num determinado momento da vida, passar a estudar manuscritos medievais, ou, num outro momento, usar aquele conhecimento para ler um manuscrito da década de 1980, enfim. Então, não é um saber que está ali circunscrito no tempo, mas que pode ajudar a gente com fontes históricas de diferentes naturezas, né, fontes, inclusive, de formatos múltiplos, enfim, de formatos mistos, e que vão acompanhar a gente ao longo de todo o currículo escolar. Sobre paleografia na sala de aula, né? Qual é o sentido? De novo, eu acho que é uma coisa que eu não preciso ficar aqui pregando para convertidos, não preciso convencer vocês, mas uma coisa que eu acho muito engraçada na minha experiência mais recente, né, sobre paleografia, enfim, sobre esse trabalho com manuscritos, é que muito frequentemente não é da sala de aula que vem o questionamento sobre por que você faz paleografia, por que
você mexe, né, com o papel ainda. Frequentemente é dos próprios pesquisadores, não professores, que vê esse questionamento. E por que isso está acontecendo? E por que às vezes, chega até uma demanda inversa, né? Frequentemente não sou eu que tenho que convencer a escola de que o manuscrito é importante, mas é a escola que vem até a gente falando: meu Deus, o manuscrito é importante, ajuda a gente a conseguir usar esse manuscrito. Sexta-feira eu quero conversar com vocês de novo sobre isso, né? Vamos tentar sistematizar o que a gente concluiu sobre qual é o sentido de levar um manuscrito para a sala de aula. Mas eu acho que muitos de vocês já passaram por essa querida, né, que é a Olimpíada Nacional em História do Brasil, e que traz na quarta fase, que é inclusive um super divisor de águas sobre as equipes ficarem ou não ficarem na competição, uma atividade que tem manuscritos. Né? Obviamente que a gente não vai reduzir a importância de saber lidar com o manuscrito, assim a sua equipe da ONHB vai conseguir chegar na quinta fase. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas foi uma novidade muito interessante e pode ser um ponto de partida muito interessante para começar a levar essas atividades para a sala de aula. Até porque tem ali uma proposta metodológica de lidar com esse manuscrito para uma pessoa que não é necessariamente, que não está necessariamente querendo virar historiadora ou se tornar uma paleógrafa profissional. Acho que a gente tem muito o que aprender com a Olimpíada de História também. Só que aí a gente se depara com o primeiro problema, né? Assim, vocês conseguem ler o que está escrito aí? Assim, todas as palavras, inclusive a parte, sei lá, que está rasurada. Ai, meu mouse não aparece. Aparece, não aparece? Uma parte aqui, eventualmente rasurada. Enfim, é automático? Você bate o olho e você sai lendo o que está escrito? Não, não é automático. Não é simplesmente eu pegar uma coisa que eu anotei aqui semana passada e sair lendo fluentemente, né? Então, esse é o primeiro argumento, digamos assim, de, por um lado, saber que trabalhar com manuscrito não vai ser uma coisa automática, né, que vai requerer ali um tempo, uma atenção diferenciada, mas ao mesmo tempo tem soluções, né? Não quero trazer aqui uma mensagem de desespero. Uma primeira solução, diante da dificuldade que a gente tem de sair lendo com fluência um manuscrito, é a gente passar a entender que quando eu faço uma leitura paleográfica, né, quando eu estou partindo aí para uma paleografia de análise, inclusive, eu não sei quem está aqui, se alguém aí trabalha com o período colonial, mas no EIC, que é o Encontro Internacional de História Colonial desse ano, vai ter um mini curso interessantíssimo sobre paleografia analítica. Eu vou pegar direitinho as informações e trago para vocês na quarta-feira. Pode ser uma oportunidade bem legal. Mas, enfim, como eu estava falando, a gente tem que entender que a informação na leitura paleográfica, e esse, para mim, é um primeiro divisor de águas entre as pessoas que de fato fazem paleografia e as pessoas que simplesmente usam manuscritos. É entender que um manuscrito é muito mais do que o que está escrito nele. Então, a partir do momento, sei lá, que eu li, transcrevi, ou seja, passei para o Word, passei para a minha letra que eu entendo, não acabou, né? Meu trabalho não acabou. Eu não posso descartar o manuscrito a partir do momento que eu sei o que está escrito nele, porque ele tem informações que são muito maiores do que A, B, C, D, E, F. A gente tem informações de natureza textual, num sentido múltiplo, então, além do texto que realmente está escrito, a gente vai ter carimbos, selos, enfim. E a gente tem informações materiais que são de suma importância e que está justamente aí a chave, pelo menos ao meu ver, para a gente fazer um uso menos óbvio de uma fonte manuscrita na sala de aula. Em vez de pensar, um manuscrito cujo texto fala exatamente do assunto que eu estou ensinando agora. De repente, a resposta ou esse link que a gente vai fazer entre aquela fonte e a unidade de ensino que a gente está trabalhando no momento, está aí nessa materialidade. Está em alguma evidência que a gente pode ter sobre como esse manuscrito foi produzido, sobre quem é ou quem são os agentes por trás dessa produção, quem é a pessoa que escreveu, para quem essa pessoa escreveu, indícios que a gente pode ter de que o tempo passou, um papel que era branco e ficou amarelado, uma tinta que era preta e ficou castanha, uma folha que é íntegra e agora está rasgada, esburacada, ou tem uma mancha numa parte muito específica da folha. Temos indícios também de
o que aconteceu com esse manuscrito desde que ele foi produzido, né? Ele passou na mão de quem? Onde ele foi guardado? Por que será que ele foi guardado? Tudo isso traz para a gente inúmeras possibilidades. Eu gosto muito, 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 muito desse manuscrito da Olimpíada de História do ano passado, que primeiro é um documento misto. Eu acho que não consigo dar um zoom satisfatório o suficiente para a gente chegar onde eu quero. Vamos ver até onde vai o meu zoom aqui. Mas acho que vocês já conseguem. Esse é o máximo, gente. Sinto muito. Mas eu posso trazer, para quem tiver curiosidade, eu posso trazer a imagem inteirinha depois. Vocês acho que vocês conseguem ver, né? Que a gente tem aí 3 linhas que já era uma espécie de formulário, né? Elas já vinham impressas na folha. E só a partir, então, da 4ª linha que a pessoa está, de fato, escrevendo à mão. E tem um trechinho aqui, nessa lateral, que, pelo menos com as equipes que eu trabalhei, direta ou indiretamente, né? Seja o pessoal que eu fui acompanhar em sala de aula, ou seja aquele pessoal que aparece nas redes sociais nos últimos 20 minutos falando, pelo amor de Deus, essa palavra que eu não estou conseguindo. Essa parte aqui do cantinho era uma parte que era considerada mais difícil. E por que ela era considerada mais difícil? E, gente, eu já estou dando aqui várias diquinhas, assim, né, quando eu estou explicando sobre esses manuscritos, enfim, vários pontos que vocês têm que prestar atenção na hora que a gente for escolher, né, um manuscrito para trabalhar. Porque grande parte da folha está composta por essa pessoa aqui. Né? Então, a gente tem aí, sei lá, 20 e poucas linhas, em que a gente tem a oportunidade de conhecer a letra dessa pessoa, saber que ela faz o E maiúsculo desse jeito, o B minúsculo daquele outro jeito. Que essa letra aqui que parece um X, na verdade é um S, enfim, né? E para essa letrinha que está aqui no canto, a gente tem 2 ou 3 linhas. Né? Ou seja, a gente tem uma amostra muito menor que permite a gente fazer menos comparações e isso torna a leitura mais difícil. E aí, essa frase aqui no canto falava sobre uma quantia que foi paga. E a parte de pagou, pago, enfim, todo mundo entendeu. Mas ninguém conseguia entender muito exatamente o que tinha sido pago. Né? E onde que estava a resposta, ou assim, qual era uma das possibilidades de resposta? Era atentar para esse selo aqui, ó, que está colado abaixo desses vários carimbos, né? Eu sei que vocês não estão vendo, eu vou trazer essa imagem melhorzinha para vocês num outro momento. Mas o que está escrito dentro do selo? O que está desenhado no selo? Quais são as informações do selo? O selo fala imposto de expediente X réis, não lembro mais a quantia. E o que estava escrito no final das contas? Pagou de expediente tantos réis em selos, alguma coisa assim. Né? Então, por que é importante a gente não descartar? Se eu estivesse fazendo provavelmente uma primeira leitura, eu ia transcrever aqui, ó, Escola Normal do Distrito Federal, certidão, e ia direto para o texto. E não ia olhar o que foi carimbado aqui, o que foi colado aqui, o que foi carimbado por cima, enfim. E isso está ali limitando a compreensão que eu posso ter, ou pelo menos dificultando a compreensão que eu posso ter desse manuscrito. Até agora tá claro, gente? Eu sei que eu tô falando muito, eu sei que às vezes eu falo rápido. Fala, Fis! Fabi, tá muito claro, sim. Eu queria comentar, de uma vez que eu estava lendo o documento, que falava da construção de algum edifício público daqui de BH, né, lá no finalzinho do 19. E aí eu estava lendo essas primeiras palavras, assim, nessa leitura inicial e tudo mais, que falava que eles tinham esse orçamento e tudo mais para construir o negócio. E eu não me atentei para as linhas que estavam do lado, que dizia que esse projeto foi recusado, ele foi reprovado. E isso mudaria totalmente a minha narrativa, né? Porque eu estava falando, não, porque eles construíram um negócio que custou tanto, 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 mas ele nem chegou a ser construído. E eu perderia tudo se eu não tivesse lido aquelas outras linhas. Tá vendo? E no seu caso, essas linhas estavam de fato escritas, né? Sim, aham. Mas a gente também tem mania de não olhar isso que a gente chama de marginália, né? O que tá no cantinho? O que tá aqui embaixo? É uma letra meio esquisita, meio garranchada, deixa isso pra lá, isso deve ser secundário. E às vezes não é, né? Às vezes é determinante para o que a gente está fazendo. Mas alguém até aqui quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta? Eu espero que esteja todo mundo à vontade para ir escrevendo as perguntas no chat, para levantar a mão quando quiser falar. Tá todo mundo bem, né? Posso confiar que deixei vocês
em casa, digamos assim, para participar, enfim, estou confiando nisso, ok? Então, vamos lá. Espero que tenha ficado claro, então, né, que aqui a nossa proposta não é trabalhar, então, com o que está escrito nesse sentido muito estrito, né, nesse sentido muito restrito, mas trabalhar a peça documental como um todo. Né? E de onde sai essa proposta, né, que é metodológica, mas que chega a ser uma espécie mesmo de história da escrita e teoria sobre a escrita, que a gente não adianta, eu solto o cabelo e meia hora depois já estou bagunçando, fazendo coque, enfim. Mas, enfim, de onde sai essa ideia, então, de que fazer paleografia é mais do que extrair o texto manuscrito, né? É considerar aquele manuscrito na sua totalidade. Essa proposta metodológica a gente chama, às vezes, de paleografia contemporânea, que eu acho que é um problema, né? Porque, assim, contemporânea, sei lá, desde a Revolução Francesa a gente é contemporânea, então qual é a paleografia contemporânea? Ou será que, sei lá, daqui a 20 anos vai nascer uma paleografia mais contemporânea do que a de hoje? Eu prefiro chamar por esse nome que eu acho que é mais significativo, que é a ideia de uma paleografia global, né? Não global no sentido de que eu estou usando manuscritos ao longo do globo terrestre, embora eu possa, né? Mas global no sentido de que eu estou entendendo esse manuscrito na sua totalidade e não extraindo partes dele. Né? Eu posso colocar o meu foco em um ou outro aspecto, mas eu não estou desprezando outras partes que são constitutivas desse manuscrito. Em alguns manuais de paleografia, e aí na quarta a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses manuais, ainda existe uma definição que, ao meu ver, quando a gente está trabalhando com essa proposta de paleografia global, essa definição um pouquinho cai por terra, que é a ideia de que um manuscrito ele tem características intrínsecas e características extrínsecas, ou que a gente pode fazer uma análise interna e uma análise externa do manuscrito. Mas a partir do momento que eu entendo que tudo é parte do manuscrito, o que exatamente é interno, o que exatamente é externo, né? E onde que a gente encontra, principalmente, né, quem é o maior divulgador dessa metodologia da paleografia global? Ela foi concebida por um paleógrafo francês ali de meados do século passado, que é o Jean Malon, mas o grande divulgador é também uma grande referência mundial na área da paleografia, que é o italiano Armando Petrucci. O Petrucci escreve esse livro que, infelizmente, não foi traduzido ainda para o português. Alô, tradutores, por favor. Ele escreve em italiano como primeira lição de paleografia. E é um livro que eu gosto muito de contar a historinha dele, porque eu acho que, além de singela, ela é muito significativa. Ele é um livro que é escrito em tese para iniciantes, né, porque ele se pretende uma primeira lição, uma lição introdutória, enfim, mas eu tenho para mim que é um livro no qual a gente vai voltando para o resto da vida, sabe? E aí cada leitura vai acrescentando uma nova camada. Por quê? Porque apesar de ser uma primeira lição de paleografia, ela foi basicamente uma das últimas que o Petrucci deixou para gente. Ele escreve esse livro já com uma idade avançada, já lá, né, à luz do final da carreira, de uma experiência de vida inteira na área de paleografia. Então, eu brinco que é um pouco aquele cartas para um jovem, sabe? O primeira lição de paleografia, acho que é um cartas para um jovem paleógrafo, e a gente vai ser jovem paleógrafo até os 150 anos de idade. Mas, enfim. Quando esse livro é traduzido para o espanhol, que acho que já ajuda a maior parte de quem está aqui, né? Italiano não é um idioma que é tão frequente a gente ter fluência na leitura. Eu, por exemplo, não entendo nada. Mas espanhol acho que já ajuda um pouquinho, né? Quando esse livro é traduzido para o espanhol, que eu considero que até hoje é a forma mais fácil para a gente no Brasil ter acesso a ele, ele ganha um outro título, que é La Ciência de la Escritura, que é algo como a ciência da escrita, né, do fazer escrever, enfim, que eu também acho que é um título muito significativo, muito importante para a gente. Qual que é a ideia, então? Né, é de que antes de tentar entender o que é essa palavra, o que esse rabisco quer dizer? O que são essas? São 3 letras mesmo, né? Que letras são essas? Ou por que tem uma mancha preta no meio da folha? Eu preciso fazer uma análise do todo, né? Eu preciso partir da folha inteira, né? E é a folha inteira, inclusive as coisas que não estão diretamente visíveis naquela folha inteira, que vão me dar a resposta ou vão me ajudar no caminho da resposta sobre o que está escrito aqui.
né? Eu acho muito, muito importante a gente ter essa consciência de que escrita aqui, né? Toda vez que eu falar de escrita, eu estou usando essa palavra no sentido mais amplo possível. Eu estou falando desde o ato biomecânico de produzir uma letra A, até a ideia de que eu estou produzindo um registro que pode ou não ser para a posteridade, de que eu estou construindo uma narrativa que vai passar à vista de uma terceira pessoa, que eu estou escrevendo uma trajetória política, biográfica, social, enfim. Eu quero que vocês entendam a escrita, né, num sentido cada vez mais, com cada vez mais camadas. Acho que isso é importante. E aí, como um bom italiano, o método que ele propõe, né, ou como vai funcionar essa tal de paleografia global, é também um método indiciário. Eles vão perguntar, mas é exatamente o mesmo método indiciário lá do Ginsburg? Então, não é exatamente o mesmo, porque o objeto é mais ou menos diferente, né? Aqui a gente está falando mais especificamente dos produtos da escrita humana. Escrita humana é redundância? Não sei, fica aí a pergunta para os universitários. Mas daqui a gente está falando mais diretamente, né? O objeto aqui são os produtos escritos. Né? Então tem essa parcial diferença, mas o básico que se mantém. A ideia é que quando a gente vai estudar um manuscrito, a gente vai investigar um manuscrito, ele diz para a gente ali de uma realidade histórica, social, cultural, política, econômica, enfim, religiosa, múltipla, né? E aquele manuscrito traz para a gente, então, indícios mais ou menos visíveis, mais ou menos inteligíveis, assim, de primeira, sobre os processos que estão por trás da sua produção, da sua circulação, né, seja na época, seja na contemporaneidade, e de seu arquivamento ou de qualquer que tenha sido o processo histórico que permitiu que ele chegasse até a nossa mão. E aí, como que a gente lida com esses indícios? Gente, me conta se vocês conseguem, eu sei que a letra está pequenininha, me conta se vocês conseguem ler, pelo menos razoavelmente, essa listinha aí de 6 itens. Esse, digamos assim, roteirinho, né, que o Petrucci propõe pra gente, ele tá bem no comecinho do texto, tá? Sei lá, página 10, se tanto. É um texto fácil de obter também, a gente pode... Vocês vão conseguir acesso a ele, a gente providencia isso aí. E por mais que não seja uma receita de bolo, né, por mais que essas perguntas elas sejam assim, né, como eu estou dizendo, elas têm milhões de camadas, não são perguntas literais. Elas são um excelente ponto de partida que pode inclusive ser trabalhado dessa forma com as turmas de vocês, para a gente entender esse manuscrito de uma maneira mais complexa do que simplesmente qual é o texto, qual é o assunto, o que está escrito nele, né? Então, em primeiro lugar, ele propõe, né, acho que é o óbvio, o que é esse manuscrito, né? E esse o que é, a gente pode aprofundar ou horizontalizar da forma que a gente quiser quando a gente pergunta isso para o nosso objeto. Então, por exemplo, o que é esse manuscrito que está na minha mão? Ele é a primeira página de um fichamento que eu estou fazendo à mão, da bibliografia que eu estou lendo nesse momento para o primeiro capítulo da minha tese. Estou chutando aqui, tá, gente? Enfim. Então, eu estou respondendo aqui questões tipológicas, né? Então, é um fichamento. Questões materiais, eu fiz à mão, a lápis, numa folha de fichário, de gramatura até um pouquinho grossa, porque eu quero que essa folha dure, né? É uma folhinha de fichário com furinhos, porque em algum momento eu quero arquivar essa folha num fichário maior onde eu guardo os meus fichamentos, ou não, ou porque é uma folha solta, e aí os furinhos são secundários, eu só queria escrever isso numa folha solta. Né? O que a gente precisa? Eu acho esse um desdobramento muito interessante, e que é a pergunta-chave que a gente tem que fazer aqui nesse mini curso. O que eu preciso para entender o que está escrito aqui? No meu caso, está muito fácil, né? Porque fui eu mesma que escrevi, então eu preciso, sei lá, de óculos ou lente de contato. Só isso. Mas em outros casos a gente vai ver que entre esse processo, né, de a pessoa escrever o que ela escreveu na época que ela escreveu, com os objetivos que ela escreveu, e hoje a gente bater o olho e ler e saber o que está escrito, existem operações intelectuais que vão ser feitas assim aqui. Quais são essas operações? Eu preciso de algum arcabouço teórico, eu preciso de algum conhecimento linguístico, eu preciso de algum instrumental, eu preciso de uma lupa, eu preciso de uma luz ultravioleta, enfim. Depois nos perguntamos, acho que
quase todo mundo até agora respondeu que é da história, né? No máximo, o pessoal que não é originalmente da história, mas está na história da ciência, por exemplo, né? Ou tem pessoas, sei lá, que têm a graduação em arquivologia, mas tem o mestrado em história, né? Estou entendendo que todo mundo tem aí o pezinho na história. Temos gente da letras, importante. Então, temos pessoas aqui com um pezinho ou na história, ou na arqueologia, ou na história da ciência, ou na linguística, certo? Mas também imagino que até agora essas perguntas ainda estão intuitivas para vocês, né? A próxima coisa que a gente vai perguntar, então, é quando. E esse quando também, ele é multiplamente desdobrável. Esse quando pode ser, sei lá, numa carta, que lá no cabeçalho da carta tá Belo Horizonte, 24 de abril de 2023, né? Eventualmente tem umas coisas assim. Acho que no prefácio do livro da oficina, que amanhã eu faço propagandinha para vocês e mostro como que vocês podem baixar gratuitamente, enfim, o professor José Newton coloca que ele estava em Paris quando ele escreveu o prefácio, e era algo tipo assim, em uma manhã chuvosa, sabe? Às vezes tem umas circunstâncias. Mas às vezes esse quando também não está muito óbvio. Às vezes eu sei que sei lá, o cabeçalho foi escrito com uma caneta hidrográfica, né? Tipo, pode falar marca, não preciso falar Ponebilo aqui não, né? Enfim, uma caneta Stabilo, por exemplo. Então eu sei que antes dessa caneta ter sido inventada, esse texto não foi escrito. Concordam? Ou então um texto que foi datilografado numa máquina de escrever. Eu preciso que, sei lá, existam máquinas de escrever e existam máquinas de escrever no lugar onde o texto foi escrito, para saber que ele é daquela época. Ou, vamos supor, um texto que foi escrito em tinta vermelha com um pigmento que foi estudado ali em laboratório e que hoje a gente sabe que a fonte daquele pigmento está extinta. Então, se aquele pigmento parou de ser produzido em 1340, aquele texto não pode ser de 1480, né? Enfim, esse quando vai ser mais ou menos determinado, mas a gente vai tentando fazer aproximações e esse processo de investigação, né, esse processo aí de fazer com que nosso aluno vire um detetivezinho junto com a gente nessa investigação, é um processo que eu garanto que é muito legal. Assim. Tenho certeza que vocês já tiveram essas experiências, né, de convidar a turma a tentar resolver um mistério, alguma coisa com vocês, e vocês sabem como que isso engaja extremamente, né, pré-adolescentes, adolescentes, enfim, de todas as idades, até jovens adultos. Né? Então, inclusive, é um disclaimer aqui, né, eu falo muito que a gente está falando de usar manuscritos na educação básica, mas eu tenho para mim que isso que a gente está propondo, né, isso que a gente vai desenvolver juntos aqui, também é muito aplicável para estudantes de graduação que estejam nos seus primeiros contatos com o manuscrito, por exemplo. Né? Quantos de nós não chegamos no curso que a gente está fazendo sem nunca ter visto uma fonte escrita à mão? Ou, pelo menos, nunca ter entendido como fonte um texto que tinha sido escrito à mão, né? Enfim, então acho que funciona também para períodos iniciais de graduação, enfim. Depois do nosso quando, a gente parte para outra pergunta muito básica, que é o onde. É que, de novo, às vezes vai estar ali muito bem determinado, seja pelo texto que a gente colocou, né? Sei lá, no meu exemplo da carta, estava lá Belo Horizonte. Ou seja, de uma forma, seja num carimbo, né? Às vezes eu não sei onde que a carta foi escrita, mas eu pego o envelope e tenho o carimbo da agência de Correios da Pampulha. Então, onde foi escrita, não sei, mas que ela foi enviada em Belo Horizonte, eu sei, né? Alguma coisa assim. Ou, por exemplo, e a gente já vai para indícios cada vez mais indiretos, eu sei que essa caligrafia aqui era usada somente nos países britânicos durante a Idade Média. Então, eu sei que esse manuscrito, muito provavelmente, não foi escrito na Rússia, por exemplo, que é, sei lá, outro alfabeto, ou não foi escrito na França, porque naquela mesma época, na França, era muito mais comum que a caligrafia fosse daquela outra forma. Enfim. Como? Né? Esse como também é uma parte que leva a gente para entender, para puxar um pouquinho mais para o que não está ali no texto literal. Né? Mas qual foi o material que foi usado? Isso é um papel? Isso é um pergaminho? Isso é um papiro? O que isso me diz sobre esse manuscrito? O que foi usado para escrever sobre ele? Foi um lápis? Foi uma caneta? Será que foi uma esferográfica?
Foi com tinta líquida? Foi com giz de cera? Foi com giz de quadro? Enfim, tem uma técnica por trás aqui dessa escrita, né? Pensando em técnica num sentido quase que proposital. Né? Essa pessoa aqui está seguindo um modelo caligráfico, ela está tentando fazer a letra parecida com o que alguém propôs, ou ela está fazendo uma letra, está fazendo ali uma grafia que dialoga com algum grupo cultural, com algum extrato socioeconômico, enfim, né? Tem um protocolo para escrever isso aqui que foi escrito? Por exemplo, se é uma carta sempre começa e termina assim. Se é um livro de receita, né? Uma receita dentro desse livro aqui, ela está seguindo sempre esse mesmo modelo, então ela começa com o nome da comida, depois com a lista dos ingredientes, depois com o modo de preparo, ou será que cada receita vai sair de um jeito, de acordo com o momento, de acordo com quem está escrevendo, enfim. Por fim, eu espero que vocês entendam também que a gente não precisa ir nessa ordem, né? E que a gente não vai necessariamente para todos os manuscritos responder com profundidade todas as perguntas. Isso aqui fica mais como um coringa, né? Para a gente pensar tudo que a gente pode explorar a partir daquele exemplo concreto ali. Agora a gente vai se perguntar quem foi que escreveu esse texto. Né? E, de novo, às vezes a gente sabe, às vezes quem escreveu esse texto foi Tamires, mas às vezes a gente não sabe. A gente vai fazendo aproximações. Ah, isso aqui está no papel timbrado da oficina de paleografia, então quem escreveu ou é da oficina ou estava fazendo um curso da oficina no dia, ou na época. Né? Ou então, isso aqui está escrito num papiro com nanquim. Então, será que foi uma pessoa no Egito que escreveu? Mas de onde veio esse nanquim? Né? De onde ela comprou esse produto para escrever aqui em cima? Enfim, às vezes é uma questão de saber se aquela pessoa, por exemplo, escrevia com frequência ou não escrevia com frequência. Né? E isso conta para a gente também sobre em que ambiente social, cultural aquela pessoa está inserida, qual foi a formação que ela teve, qual é o nível de instrução que ela tem, como ela usa, qual é a relação que ela tem com a escrita no dia a dia. Um exemplo que eu gosto muito de dar eu não falei para vocês que eu pesquiso, né? Só falei que eu, enfim, faço doutorado e pesquiso paleografia. Mas a minha pesquisa de doutorado é sobre uma família de condes que, num dado momento, se tornam marqueses. E a gente sabe, ou enfim, né? Depois a gente percebe, digamos assim, que o mais frequente nos manuscritos produzidos por eles, produzidos intelectualmente por eles, né? Digamos assim, é que eles não são produzidos, muito frequentemente, não são produzidos pela mão física deles. Então, geralmente, é, por exemplo, uma carta que o terceiro conde, que é governador de Minas Gerais, vai escrever para o rei. Ele provavelmente está ditando essa carta para um secretário, então a letra da carta inteira não é dele, e aí no final ele vai lá e assina. Então, o que a gente tem daquela pessoa? Só a assinatura. E às vezes alguma coisa naquela assinatura conta pra gente que ela tem o hábito de só assinar, de não escrever tudo com a mão dela. Eu vou trazer exemplinhos para vocês depois, mas tem uma assinatura que dois deles fazem, um documento coletivo ali, e que é cheio de respingadinho de tinta, um monte de pinguinho assim de tinta em volta da letra, né? Como se tivesse sido um acidente, como se fosse uma pessoa que, sei lá, está tentando escrever com tinta líquida pela primeira vez. O que aquilo conta pra gente? Ele não está em casa, ele não está escrevendo com a tinta que ele está acostumado. Ele não sabe se ela está grossa, se ela está muito rala, né? Então fica muito claro, não só pela caligrafia, né, mas que aquilo ali foi escrito por outra pessoa e que ele chegou na hora, pegou a caneta de alguém, assinou e a pena de alguém, assinou e devolveu. Né? Então, lógico, chegar a esse know-how de que, por isso aqui que está em volta da letra é um respingo de tinta e por que a tinta respingou, isso às vezes demanda, né, conhecimentos aos quais a gente não teve acesso ainda. Mas estou falando tudo isso para vocês verem que às vezes a gente explora coisas que a gente não tinha pensado quando a gente escolhe um manuscrito para a sala de aula. Né? Então, às vezes a gente sabe esse quem num sentido coletivo, né? Num sentido social, digamos assim. Quem é que não sabe reconhecer letra de médico?
não só pelas múltiplas piadas que a gente pode fazer sobre letra de médico, mas porque a gente sabe, sei lá, que geralmente a gente vai receber a letra de um médico numa receita médica ou num laudo, né? Então, enfim, espero que essa parte esteja clara. E agora a gente chega nas minhas perguntas preferidas. Uma delas está no Petrucci, outra delas não está. A última pergunta que ele se faz é: para que esse texto foi escrito? Né? Então, qual que era a finalidade específica que a pessoa ou pessoas que estão produzindo esse texto têm em mente, né? Qual é a intenção que eles têm ao produzir esse texto? E aí eu acho muito legal a gente pensar que muito na história da humanidade tem a ver com intencionalidade, mas também tem a ver com o que escapa à nossa intencionalidade, né? E quem já fez oficina está cansado de me ouvir falar desses exemplos, mas eu juro que eles são exemplos muito bons e eu juro que eu vou tentar reciclar esses exemplos. Mas vamos lá. O Kafka, autor, né, da Metamorfose, do Processo, enfim, ele morreu já doentinho, eu não lembro o que ele teve, não sei se foi tuberculose, mas foi algo respiratório, assim. E quando ele estava para morrer, ele chamou um amigo e falou: olha, se eu morrer e tiver sobrado alguma coisa que eu escrevi, destrói tudo, queima tudo, tá? Isso aqui estou escrevendo para mim, estou engavetando, não é para isso chegar ao conhecimento do público, não. Como todos nós sabemos, né, o amigo do Kafka não obedeceu a esse desejo dele, e agora a gente tem aí as publicações dele com, enfim, mais de 100 anos, conhecidas mundialmente e tal. Também tem uma carta que um dos condes que eu estudo escreveu quando ele estava na guerra. Eu sou fascinada por essa carta, porque ela conta um momento que jamais saberemos se era paranoia ou se era real, mas um momento assim muito emocionante, um momento muito cheio de adrenalina, que ele estava ali no acampamento, isso era o começo do século XVIII, sei lá, vou chutar aí, tipo, 1710, alguma coisa assim, e ele sofre uma tentativa de homicídio. E por que é vamos falar, mas ele estava em guerra, como é que é uma tentativa de homicídio, né? Bom, mas a guerra moderna, ela tem protocolos, né? As batalhas são disputadas em lugares específicos, em momentos específicos. Ele estava dormindo no acampamento do exército português. Em tese, tinha sido declarado um armistício, então era um cessar-fogo entre Portugal e Espanha, então não era para estarem acontecendo ataques. E aí alguém fez uma emboscada para ele no meio da noite e tentou matar ele. E ele escreve para a irmã, contando que isso aconteceu. E aí, na hora que a gente vira a carta, assim, tipo, de cabeça para baixo, ela tá em meia folha, né? Então, obviamente que não era sistema A, também não era um papel pautado, mas a gente sabe que as folhas da época tinham mais ou menos esse tamanho, e que a carta tá, na verdade, ela tá em um quarto de folhas, e que a carta tem esse tamanho, e aí ela tá escrita, frente e verso, e aí na hora que a gente vira, assim, de cabeça para baixo, tem uma frase bem espremidinha aqui em cima, falando assim: quando terminar de ler, queime. Bom, mais uma pessoa que não obedeceu ao quando terminar de ler, queime. Não é mesmo? Porque essa carta, inclusive, não tenho certeza se é a original. Ela pode ter sido copiada, né? Quais são as pistas que eu tenho para isso? Qual é o tipo de letra, qual foi o tipo de tinta que foi usado para escrever, enfim. E aí não só ela sobreviveu o tempo suficiente para ser copiada, como a pessoa, inclusive, copiou a instrução que não foi obedecida. Né? Então, eu acho legal a gente pensar sobre essas coisas que, enfim, escapam da intenção. Ou que, às vezes, têm intenções que não estão tão óbvias pela tipologia. Por exemplo, cartas que... Eu não sei se todo mundo tem uma ideia de como era enviada uma carta no período moderno, por exemplo. Não tinha SEDEX, mas já tinha correio. Não era por avião, era geralmente por navio, né, se fosse para os continentes, enfim. Então, qual que era o hábito, considerando que podia ter muita perda, né? Aquela carta podia se extraviar com muita frequência e talvez fosse importante que aquela informação não se perdesse. Eu escrevi lá a minha cartinha, que eu tô na Bahia e eu vou mandar para o Lucas, que está em Madrid, essa carta. Para eu ter um controle, digamos assim, eu pego o meu cartolário, que é esse, vamos fingir que isso não é uma agenda, tá? Que é esse livrinho, onde eu copio
todas as cartas que eu mando para alguém. Copiei, guardei, entreguei para ser enviado. Lucas, por sua vez, também provavelmente tinha o hábito de receber as cartas que ele recebia, né? Pegar o cartulário dele e ir lá fazer uma cópia dessa carta. Então, o que a gente pressupõe? Que existam, para cada carta que foi escrita no período moderno, 3 cartas, né? A via que circulou, a cópia que o remetente fez e a cópia que o destinatário fez. Porém, às vezes as pessoas adotavam umas táticas assim para minimizar essa perda de carta. Então eu sei, por exemplo, que lá da Bahia sai um navio que vai direto para Espanha, mas também sai um navio que ele vai dar uma paradinha em Angola e depois ele vai para Espanha. Ou um navio que vai para Portugal e de Portugal ele segue para Espanha, o conteúdo segue para Espanha a cavalo, digamos assim. Eu faço mais uma cópia da carta e eu mando mais uma vez. Mandar carta 2 vezes, para ver se pelo menos uma das duas chegam, para ver se uma chega mais rápido do que a outra. Enfim, vocês estão entendendo? Às vezes tem uma questão que é funcional, né, e que faz aquele conteúdo se preservar, se multiplicar, enfim. Mas às vezes a gente percebe, por exemplo, que era uma carta que era para um único destinatário, e aí 250 anos depois eu ainda tenho 8 cópias dessa carta. Por que tem 8? Por que 8 chegaram até a gente, né? Da mesma forma como a gente tem também textos que são feitos para não chegarem até nós e chegam, a gente pode incluir aí vários textos que eram para ter chegado até nós e não chegaram, ou chegaram de uma maneira indireta, né? Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o relato do piloto anônimo. Vocês já ouviram falar do piloto anônimo? O que é esse relato, de quando ele foi produzido, enfim. Vou deixar só um segundinho de suspense. Nunca ouvi. Nunca. Pois é, ainda vou fazer um mini curso só sobre isso, mas para vocês eu já dou um spoiler. A gente costuma considerar a Carta do Pero Vaz de Caminha como um registro único, né, sobre a invasão dos portugueses no Brasil. Sendo que, na verdade, a Carta do Caminha faz parte de uma trilogia, digamos assim, porque chegaram até nós ela, a Carta do Mestre João, que era um colega de esquadra ali do Caminha, que quem já fez oficina conhece a Carta do Mestre João também, e o relato do piloto anônimo. Só que cadê o manuscrito do piloto anônimo? A gente tem acesso a esse conteúdo hoje, e inclusive lá no ano 2000, né, quando teve toda aquela questão dos 500 anos, enfim, né, que fizeram vários portais, fizeram sites comemorativos, fizeram edições comemorativas, foi lançada em domínio público uma tradução, mas de onde saiu isso? Essa carta circulou de alguma forma na Europa, ficou muito conhecida, foi traduzida para o italiano, foi publicada de modo impresso na Itália, em italiano. Então, hoje, o que a gente conhece é a tradução para o português, da tradução para o italiano que foi feita dessa carta, né? Imagino, sei lá, talvez o piloto anônimo gostaria que essa carta chegasse até a gente. E a carta mesmo não chegou. A própria Carta do Caminha, né, que as pessoas falam, é a certidão de nascimento do Brasil. Não é a certidão de nascimento do Brasil, porque por mais que ele escreva ali de um jeito quase literário, é basicamente um documento de circulação interna para o rei. Ele vai ficar esquecido na Torre do Tombo até meados do século XVIII, só aí que ela vai ser descoberta, tipo, estava numa gaveta, estava literalmente numa gaveta, a série a qual ela pertence à série Gavetas, e só a partir daí fala, olha, que interessante, né? É um documento que, enfim, é mais do que ele pretendia ser. Né? Então é muito bom a gente pensar nesse jogo, né? Nessa dualidade entre por que o texto foi escrito ou por que a gente pode imaginar com alguma verossimilhança que aquele texto foi escrito e se aquela intenção foi ou não foi cumprida no processo, né, de circulação e de armazenamento desse texto. O que leva a gente à pergunta que uma grande referência da área também, a professora Alicia Lose, da Universidade Federal da Bahia, sempre faz, que é como esse documento, como esse manuscrito chegou até nós. Era para ele ter chegado ou ele chegou por um mero acidente? Quem foram os agentes responsáveis por fazer essa conservação ou não
né, para ele chegar até aqui? Ele chegou inteiro? Ele chegou mutilado? Ele chegou comido por traça? O que, que aconteceu com ele, né, nesse processo todo? Tudo isso são perguntas que a gente pode fazer. Durante a minha pesquisa do doutorado, eu também sofri um baque arquivístico. Acho que todo mundo vai passar por um baque arquivístico algum dia na vida. No mestrado, eu estudava só uma das gerações dessa família, então minha pesquisa estava muito circunscrita a Minas Gerais. Então, isso queria dizer, basicamente, que a minha documentação era século XVIII, estava quase toda, ou pelo menos no começo da pesquisa eu achava isso, né? Quase toda no APM, Arquivo Público Mineiro, está lá fisicamente, mas foi toda digitalizada, está disponível online, enfim. E quando eu expandi esse recorte, né, para algumas gerações anteriores, uma dessas pessoas governou Pernambuco. Aí o que eu pensei? Vou fazer aqui uma espécie de analogia, né? Porque é o mesmo cargo, governador de capitania. Então, estava envolvido com o mesmo órgão, que é a Secretaria de Governo, né, que produz e registra todos esses documentos. Se em Minas Gerais a documentação da Secretaria de Governo ficou no Arquivo Público Mineiro, então, em Pernambuco, a documentação da Secretaria de Governo ficou no Arquivo Público de Pernambuco. Certo? Errado. Por quê? O Arquivo Público Mineiro ele é fundado ainda no final do século XIX e passa por um processo intensivo, uma espécie de mutirão, digamos assim, de arrecadação de manuscritos para compor, né, aquele acervo. O Arquivo Público do Estado de Pernambuco, que inclusive não se chama assim, ele tem o nome de uma pessoa. Mas, enfim, ele é um arquivo que é organizado muitas décadas depois, já em meados do século XX. Então, esses documentos que seriam de interesse, né, que faria sentido que compusessem esse acervo, eles já estavam muito mais dispersos. E tem uma coisa que eu não tinha pensado, né, porque eu sempre trabalhei com Minas, nunca morei em Pernambuco, mas que se alguém aqui no chat me contar, ganha um bombom virtual. Uma diferença importante entre Minas e Pernambuco e que pode ser determinante para um documento que foi produzido no século XVIII ou, no caso, né, de Pernambuco, no século XVII, ter ou não sobrevivido até hoje. Alguém consegue pensar? Gente, está valendo um bombom. O que a gente vive cantando que não tem em Minas? Mar? Já que Minas não tem mar, exatamente. A gente está no Cerrado, né? A gente está num clima de baixíssima umidade, que digam nossos narizes quando chega outono e inverno, não é mesmo? E em Pernambuco a gente está no litoral, né? Recife está no litoral. Então tem toda a questão para lidar com a maresia, com o excesso de umidade, que é um fator intenso de degradação do papel. E com isso eu descobri que basicamente a documentação que eu precisava não existe mais. A que foi feita em Pernambuco não chegou aos dias de hoje. Eu posso conseguir, né, o que eu consegui mapear foram cópias que foram feitas e que foram arquivadas em outros lugares. Então, tem algumas cópias que pertencem a uma coleção que fica na biblioteca da Universidade de Coimbra, por exemplo. Tem algumas cópias de cartas que foram enviadas para o Conselho Ultramarino e que hoje ficam no acervo do Arquivo Histórico Ultramarino. Mas esse fundo, né, que seria um fundo, Secretaria de Governo da Capitania de Pernambuco, não sobreviveu. Né? E a gente pode pensar que eram documentos que foram produzidos para sobreviver, como os de Minas Gerais foram. Certo? Nossa, você deve ter, assim, surtado na hora que você viu aquilo. Tipo assim, você não falou o que eu vou fazer com essa pesquisa? Um pouco. E fica pior, porque essa cópia que tem em Coimbra, primeiro eu pensei, vou fazer sanduíche, quando eu for para Coimbra eu vejo a cópia. E aí, por algum motivo, que eu ainda não entendi, essa cópia. Me fala se vocês estão me ouvindo normalmente, por favor. Travou um pouquinho, parou nessa cópia. Mas agora tá tudo certo? Tá. Obrigada. Essa cópia que foi feita, ela foi feita na sequência dos governadores, né? Então, primeiro fulano de tal, depois Beltrano, papapá, e ela começa depois
que a pessoa que eu estudo governou. Então, também não tem a cópia lá. Lógico, a gente tem um surto, a gente chora, a gente pensa que a pesquisa vai ficar incompleta, que ela não vai fazer sentido, mas a realidade de pesquisar com qualquer tipo de fonte é essa, né? Mas aí você vai colocar isso na pesquisa, né? Que você não achou essa fonte. Tá lá registradinho que, inclusive, o que eu fiz? Tipo, olha, o fundo de secretaria de governo não existe. Os documentos mais remotos que a gente encontra no arquivo público em Pernambuco são do século XVIII. Então, do século XVII, não estão lá. Então, o que é possível fazer? Né? Através dos processos de dispersão e difusão documental, a gente consegue localizar cópias que não são aquele conjunto inteiro, né? Que são cópias de uma parte daquele conjunto e que estão aqui, que estão ali, enfim. E as lacunas são essas, e o que a gente tem é isso. Enfim, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Lógico que na hora a gente surta, mas isso é muito mais comum do que a gente imagina, e isso em si também pode ser um objeto de análise em sala de aula, né? Por que que esse aqui existe e esse aqui não existe, né? Nossa, interessante. Não sei se você já terminou sua pesquisa, mas se ainda não terminou, boa sorte. Obrigada, obrigada. Gente, todo mundo pode me desejar boa sorte. Não terminei, preciso de sorte mesmo. Obrigada, Laura. Mas é isso, assim, acho que todo mundo vai passar por isso um dia na vida, né? De Não, eu tô ter. passando isso com um livro. Eu não consigo achar um livro para o meu TCC, porque o meu TCC é sobre testamentos, e aí quem inaugurou essa discussão no Brasil foi a Kátia Matoso, e aí eu tô tentando achar um livro dela, que ela fala desses testamentos na Bahia e tal, embora os meus sejam em Minas, e assim, aqui em Belo Horizonte não tem. Ninguém tem, sabe, assim. Aí, onde eu achei foi na UF, né, do Rio, Universidade Federal Fluminense, só para consulta local. Assim, tá dificílimo. A minha sorte é que eu achei o inicinho de um PDF que explica mais ou menos como ela fez isso, mas essa foi a sorte. E nessas horas o networking salva, assim. Da mesma forma que você está me desejando boa sorte, eu vou desejar que alguém que mora em Niterói possa ir lá e tirar uma foto do livro para você. Um dia que você estiver passeando no Rio, a pessoa te leva na UF, você entra na biblioteca e tira foto. Eu acho que eu vou fazer isso, né? Eu não sou doida de pensar isso, então. Não, se eu te contar cada doideira que eu já fiz por causa de manuscrito, a gente fica aqui o resto da noite. Você não é doida, não. Obrigada. Mas, enfim, ficou claro, gente. Eu sei que é muita coisa e eu sei que eu tô falando muito, mas, enfim, eu consegui, pelo menos até agora, expandir um pouquinho aí na cabeça de vocês as possibilidades que a gente tem, né? Não só para analisar, né? Óbvio, mas tudo isso se reflete também nas nossas possibilidades de escolher uma fonte para a sala de aula, né? Porque a gente está vendo que as conexões, então, entre o que a gente está trabalhando e o que a gente vai puxar ali daquela fonte, quais são as investigações que a gente vai fazer a partir daquela fonte, são muito menos óbvias do que a gente imaginaria à primeira vista. Está bem demonstrado para vocês? Isso está claro? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer um comentário, fazer uma pergunta? Tá claro. Para mim tá claro. Obrigada. E não estou batendo martelo, não, tá, gente? Se daqui a 15 minutos alguém quiser fazer uma pergunta sobre isso, pode, tá tudo bem. Mas vamos avançar mais um pouquinho. O que eu estou tentando demonstrar, então, né? Que se a gente aprender a ler um manuscrito, se a gente aprender a analisar um manuscrito um pouquinho para além do que é textual nele, a gente consegue perceber coisas nele que estavam, digamos assim, imperceptíveis, né? Antes de a gente ter essa expansãozinha de horizonte, né? Como o Marcelo dizia, era uma informação que estava morta e que agora a gente está ressuscitando. Então, olhando, por exemplo, para essa página, a gente consegue perceber, primeiro, a forma das letras, né? Então, saber que por mais que a gente não esteja entendendo exatamente o que está escrito, aquelas letras têm uma morfologia, elas têm um tamanho, né? Elas têm uma distribuição, digamos assim, geográfica na página, que a gente chama de mise-en-page. Então, vocês percebem, por exemplo, que o texto está, entre muitas aspas, justificado, certo? Ele está alinhadinho dos dois lados. A gente percebe também que as linhas, elas correm assim, quase que perfeitamente paralelas. É como se o papel fosse pautado, mesmo ele não sendo. A gente percebe
que tem uma divisão de parágrafo. Mas como é que essa divisão de parágrafo é feita? É do mesmo jeito que a gente faz hoje, colocando lá 1,25 de recuo? Não, porque não tem um recuo aqui, mas a gente percebe que aqui, ó, acabou uma linha, né, e ficou um espacinho em branco, e a próxima linha começa já aqui, né, na margem de novo. Então, isso pode ser considerado uma divisão paragráfica, pode ter, assim, do ponto de vista lógico, a mesma função que teria se a gente desse um enter, digamos assim, né? A gente também vai perceber que esse texto foi feito num determinado suporte. Que suporte que é esse? É papel? É tecido? É vidro? É pergaminho? A gente percebe que tem marcas que foram deixadas, né? Se a gente souber, por exemplo, como que é produzido o papel nessa época, a gente sabe, a gente consegue identificar marcas que foram deixadas por esse processo de produção, né? Então a gente sabe, em linhas gerais, né, que o papel é composto por uma polpa, que é relativamente líquida, que é lá captada com um bastidor. Eu posso colocar tudo isso na bibliografia para vocês, viu, gente? Tem uns vídeos muito legais no YouTube que mostram o processo de fabricação de papel artesanal que podem ser muito mais ilustrativos do que simplesmente eu falando, e é muito legal de levar em sala de aula também, né? Um recurso adicional interessante, eu posso listar isso tudo para vocês. Mas, enfim, eu capturo ali aquela massa com um bastidor, né? Todo mundo que já brincou de papel reciclado em casa sabe como é que isso funciona. Então, nas bordinhas, né, o contorno da minha folha vai ser no formato da forma que eu usei para fazer o papel, a não ser que eu passe por um processo de refilamento, né, que é pegar uma lâmina e cortar assim do lado para a folha ficar lisinha. Então, se eu olhar com atenção ali na borda, esse papel foi refilado? Ou esse papel tem ali uma certa irregularidade que pode me dizer que é o formato com o qual ele saiu do bastidor, né? Se eu olhar com muita atenção, eu vou ver uma sombra, mais ou menos no centro da folha, um pouquinho deslocada para a direita, que é um quadrado com uma coisa que parece um T, que está semi-transparente. Como que está? Isso está lá no papel? Ah, não, isso aqui é uma marca d'água digital que foi colocada sobre o papel. Por que essa marca d'água digital foi colocada? O que quer dizer esse T? E assim a gente pode perceber várias questões relativas a por onde essa folha passou. Tem um carimbo. Que carimbo que é esse? É de uma instituição? É a instituição onde essa folha ainda está hoje em dia? A gente pode perceber marcas de uso ou coisas que foram acontecendo com essa folha ao longo do tempo. Ela rasgou, ela molhou, ela foi restaurada, ela furou, ela está bem conservada, ela está mal conservada. Né? Quando a gente passa a entender que tudo isso é parte do manuscrito, né? Não só o texto que está escrito nele, a gente saiu daquilo que o Nunes Contreras chama de paleografia de leitura, e a gente já está dando os nossos primeiros passos rumo ao que ele chama de paleografia de análise. E é aí que eu queria chegar com vocês. Né? Quando a gente escolher um manuscrito para trabalhar em sala de aula, uma das formas que a gente tem para aguçar a curiosidade das nossas turmas, ou enfim, às vezes a gente nem precisa aguçar, né? Às vezes eles já estão tipo, super curiosos para trabalhar com o manuscrito, a gente só quer realmente alimentar aquilo ali. É realmente a gente fazer, multiplicar as perguntas, né? Fazer com que as pessoas, os alunos queiram saber por que a folha é marrom, por que a tinta é castanha, por que tem um pedaço que está mais claro, por que tem um pedaço que está em outro formato. Né? E com isso a gente está, querendo ou não, expandindo os nossos conhecimentos sobre esses processos de produção e circulação de cultura na época que a gente está estudando. E por que isso é importante? Né? Por que isso quer dizer, então, que o manuscrito não é simplesmente uma peça que pode ser esquecida, uma velharia que já foi hiperexplorada e não tem mais nada para dizer para a gente? Alguém sabe o que é isso aí, essa página que está sendo mostrada na tela? Qual é essa fonte? Qual é esse manuscrito? É uma carta? Porque Me conta por quê? tem senhor ali em cima, é senhor que está escrito? Então é uma Senhor. carta ao rei, né, de Portugal. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Estão vendo, gente? Já está praticando ali o paradigma indiciário. Que carta é essa? Alguém sabe? Essa, crianças, é a carta dos Pervais de Caminho, que
todo mundo já conhece, sei lá, pelo menos uns 3 parágrafos dela desde ensino fundamental, que botam sempre, né, os mesmos trechinhos, enfim, para a gente discutir em prova, discutir em sala de aula e tal, mas que eu ouso dizer que é, ao mesmo tempo, um dos manuscritos mais conhecidos e mais desconhecidos da história do Brasil, ao ponto da gente não saber, por exemplo, o tamanho dela, da gente não saber coisas que acontecem dentro dela, de a gente reproduzir frases que não estão escritas nela, né? E eu gosto muito de trazer um exemplo, que eu não vou contar quem fez, porque não interessa, interessa mais o que aconteceu, que é, estava eu lendo um artigo sobre a carta de caminho, o artigo era especificamente sobre o manuscrito da carta, ok? Para preparar uma aula sobre, e aí eu me deparei no artigo com essa imagem que está em cinza. O que aconteceu com essa imagem, gente? A coitada de ponta cabeça. De ponta cabeça, E ao viradinha contrário. assim, né? E de ponta cabeça espelhada, né? Pode ter sido um erro lá no momento de... Quem nunca, né? Foi trollado pelo Word, alguma coisa assim. Mas em algum momento ali da produção desse artigo científico, seja pela pessoa que escreveu, seja pela pessoa que editorou e jogou na revista, esse manuscrito foi tão considerado como uma mera ilustração que ninguém nem reparou que estava de cabeça para baixo, sabe? E é esse tipo de coisa que é por isso que eu insisto, né, para a gente fazer essa análise mais global, mais de fora para dentro. E de fora para dentro, que eu estou dizendo é assim, né, o todo até a palavra, enfim. E para a gente não insistir com essa questão que às vezes aparece mesmo no livro didático, em alguns materiais que a gente encontra, que é o assunto está no texto do material. A imagem do manuscrito é uma mera curiosidade. Né? Eu espero que, a partir dessa nossa experiência aqui, a gente pare de tratar o manuscrito como uma mera curiosidade. Tipo, ah, olha aqui, era assim, pronto, vou guardar, agora vamos fazer a atividade. Né? Então, aproximando aí do, digamos, finalzinho do que eu tinha separado para a gente debater hoje, como que a gente escolhe um ou mais manuscritos para usar em sala de aula? A má notícia que eu tenho para vocês é um processo que muitas vezes é mais demorado do que o tempo que a gente tem para planejar uma unidade didática. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de pensar, sei lá, daqui a 15 dias eu vou dar aula sobre tráfico transatlântico de escravizados, e eu queria um documento. E, pô, eu queria um, né? Vamos procurar? Vamos. Ou seja, né, com um tempo ali mais ou menos apertado, que a gente sabe que o tempo de sala de aula é sempre apertado, né? A gente queria ter, sei lá, semanas de antecedência para preparar as nossas atividades, mas a gente sabe que não é assim, às vezes é de um dia para o outro, é na melhor das hipóteses, de uma semana para outra, enfim. E aí a gente queria muito, mas não deu tempo de achar, não achou e não teve, não usou, né? Então, uma coisa que eu queria encorajar, e aí quem sabe a gente pode até achar fazer uma ferramenta coletiva aí para isso, é que à medida que os manuscritos vão caindo na nossa mão, a gente vai arquivando. A gente faz o nosso a servir. Então, muitas vezes acontece, né? Tipo, sei lá, caiu um manuscrito na minha mão hoje, nossa, era perfeito para aquela aula que eu dei 2 meses atrás. Não tem problema. Ano que vem você vai dar essa aula de novo. Né? Deixa guardadinho, deixa ali referenciadinho com o que você poderia explorar, onde você quer usar, e aí um belo dia a gente vai ter um acervo suficiente para, né, ir função dessas peças. E como então a gente vai avaliar, né, a pertinência dessas peças, ou se elas vão ou não fazer sentido dentro de sala de aula? Acho que o primeiro de tudo, e que todo mundo imagina, a gente avalia a partir de uma pertinência temática. Mas a gente também pode entender, espero, né, a partir de tudo isso que a gente está conversando hoje, que o tema é muito mais do que está escrito, né? E o tema é muito mais do que aquele recorte geográfico ou temporal. Amanhã, por exemplo, eu quero propor para vocês uma atividade. Ah, não vou. Amanhã, é quarta, né? Não vou dar spoiler, eu sei que vocês querem spoiler. Mas, enfim, eu vou propor uma atividade na quarta-feira que vai usar manuscritos que foram produzidos, sei lá, 250 anos atrás, e vai tentar estabelecer uma relação com documentos que os alunos têm hoje, né, e que cumprem a mesma função, por exemplo. Né? Então, não é exatamente...
essa aula é sobre 1750? Essa aula é sobre hoje? Ou essa aula é sobre aquele processo histórico pelo qual pessoas passam ao longo da vida? Né? E como as pessoas passam de uma forma diferente, em momentos diferentes da história, em locais diferentes. Né? Então, espero que isso aí, pelo menos, já esteja um pouco mais fácil para vocês de pensar, né, que a gente tem muito mais possibilidade de explorar uma fonte do que aquela que está, sei lá, no catálogo. É uma carta sobre isso, ou é um relatório sobre aquilo. Né? Um segundo passo, e que aí é a parte que eu queria, né, me demorar um pouquinho mais com vocês, e a gente vai ver isso rapidinho hoje, mas também ao longo de quarta-feira, ao longo de sexta-feira, enfim, é avaliar quais são as dificuldades de leitura e de análise daquele manuscrito, né? E com o que a gente vai comparar, né? Como que a gente vai mensurar essa avaliação de dificuldade? Um primeiro fator dificultador ou facilitador é o tamanho do manuscrito, né? Então, vou dar um exemplo. Quando a gente começou na oficina a trabalhar com a carta do Peruvaz de Caminha, a gente reuniu a equipe inteira dos coordenadores para fazer uma leitura coletiva desde o começo, né, ali, lá da primeira página. E a gente levou uma reunião inteira, não lembro quantas horas foram, mas foram muitas, acho que foram ali umas 3 horas de reunião, para a gente conseguir ler meia página, que é mais ou menos o equivalente a um parágrafo. Isso deu uma informação para a gente, né? Se nós, que somos os coordenadores, que somos responsáveis por planejar a aula, estamos levando 3 horas para ler meia página, e eu tenho 50 minutos em sala de aula, eu não vou ler meia página em sala de aula, porque não cabe meia página em 50 minutos. Concordam com o raciocínio? Né? Mas é claro que extensão por si não quer dizer muita coisa. Né? Às vezes a gente tem tempo disponível, às vezes a gente pode voltar naquele manuscrito mais longo, várias semanas ao longo da unidade. Né? Ou às vezes a gente pode mostrar que ele é um manuscrito mais longo e escolher um parágrafo, que é o que a gente acabou fazendo, né? Ao longo de vários semestres das atividades da oficina, atividades já para as turmas de graduação, a gente sempre escolhia um parágrafo e a gente fazia o parágrafo caber nas 30 horas que a gente tinha para trabalhar aquela atividade, as outras atividades, os outros temas e tal. Né? E aí, de novo, vai depender, então, claro, da extensão, mas essa extensão, vamos lembrar que ela pode ser manipulada, né? Tanto eu posso pegar um manuscrito muito longo e selecionar um trecho, como eu posso pegar manuscritos muito curtinhos e fazer um compilado, né? Enfim, você tem que contrastar aquilo com a sua habilidade de análise e orientação de análise, né? Então, eu aqui, comigo, ou eu com os outros professores que estão dando essa atividade comigo, o que eu consegui extrair desse manuscrito? Isso enche uma aula? Ou isso ultrapassa, sei lá, o conteúdo de 50 aulas e eu vou ter que recortar de alguma forma? Né? Então, chegamos aí a outra questão com a qual a gente tem que contrastar. Qual é o tempo que eu tenho disponível para utilizar aquele objeto, né, para utilizar aquela fonte manuscrita dentro da minha sala de aula? Eu vou ter uma aula inteira? Ou eu vou, de repente, combinar, eu sou professora de história, eu vou combinar com a professora de português, porque ela está ensinando alguma coisa sobre a evolução da língua portuguesa, os momentos históricos da língua portuguesa, enfim. E aí a gente vai juntar as nossas duas aulas e aí a gente tem 1h40 em vez de ter 50 minutos. Ou é uma atividade que é no contraturno. Então, eu vou fazer com a minha equipe que está estudando para a Olimpíada de História, ou com os alunos que ficam em tempo integral, com participação voluntária, enfim. E aí eu tenho uma tarde inteira, ou eu tenho uma semana, porque eu fiz um projeto especial, enfim. Né? Então, tudo isso a gente tem que ir mais ou menos pegando o jeito. Qual que é a quantidade de manuscrito que eu vou ter, que eu posso trabalhar em função de quais são as dificuldades dele e qual é o tempo que eu tenho e quais são os objetivos que eu tenho para realizar aquela atividade. Outra coisa que é muito importante pensar são as formas de acesso. Então, por exemplo, imagina que eu quero propor uma aula comparando os 3 manuscritos.
o manuscrito da Carta de Perivaz de Caminha, o manuscrito da Carta do Mestre João e o manuscrito da Relação do Piloto Anônimo. Qual é o problema? O manuscrito da Relação do Piloto Anônimo não existe. Ou vamos supor que eu vi lá no livro didático, ou eu li numa bibliografia que eu estava lendo sobre o assunto para preparar a aula, que uma mulher indígena foi processada pela Inquisição de Lisboa por feitiçaria. E aí o material didático conta mais ou menos ali a história daquela mulher. Eu penso, tá aí, vou levar o processo inquisitorial dela para a sala de aula, né? E aí tem lá a referência, me fala que tá na Torre do Tombo, no fundo tal, série tal, papapá. Eu entro no site, não tem a imagem. O que eu vou fazer? Né? Então a gente tem que pensar. Esse acesso, ele vai ser presencial? Às vezes a gente pode, por exemplo, combinar. Eu sei que aqui tem gente de todos os estados possíveis e imagináveis, né? Mas eu estou centrando muitas vezes em Minas porque é a experiência que eu tenho. Eu sei que é possível vocês combinarem com o Arquivo Público Mineiro de fazer uma visita, né? De levar a turma ou de levar uma parte da turma para lá. E aí você pode deixar combinado, tipo, a gente está estudando a sedição de Vila Rica de 1720. Será que vocês podem deixar separado o livro que tem ela para poder mostrar para os alunos, né? Então, eu vou conseguir fazer uma atividade em loco. A Biblioteca Central da UFMG também tem um setor de obras raras que recebe visitas. Então, nos estados de vocês, é legal vocês se informarem com os arquivos públicos, com as bibliotecas, enfim. Se tem acervos que podem ser visitáveis, de repente fazer uma visita, né, que é uma coisa que pode ser interessante. Ou, de repente, eu conheço trocentos sites de arquivos que disponibilizam imagens em alta resolução, em boa qualidade, né? Pronto, tem a imagem. Como que eu vou levar essa imagem? Eu vou imprimir? Eu vou projetar no Datashow? Eu vou colocar num pendrive e vou exibir na televisão que tem no auditório? A impressão vai ficar boa? A qualidade da imagem é o suficiente para eu colocar numa televisão de 40 polegadas? Se eu projetar essa imagem com Datashow, a gente sabe que Datashow é luz, né? Então, o contraste que eu estou vendo aqui na tela do computador não é o mesmo contraste que vai ter quando eu jogar a imagem na parede. Vai ficar legível na parede? Ou será que eu posso multiplicar tudo isso? Eu posso levar um pedaço impresso em alta qualidade e pegar o Datashow da escola e projetar grandão na parede e fazer tudo isso no laboratório de informática, onde cada dupla ou trio de alunos pode ver a imagem ali em alta resolução também no computador. Né? Eu posso, sei lá, estou fazendo uma atividade com um grupo pequeno de alunos, eu posso levar um tablet, eu consigo algum equipamento emprestado da escola, eu consigo levar um equipamento meu, enfim. Então, a gente vai sempre pensar nessas formas de acesso. Primeiro, em relação aos recursos que a gente tem, né, que não adianta eu falar aqui e ensinar para vocês 1000 pirotecnias se essa não é a realidade da sala de aula de vocês, né? De acordo também com os objetivos da atividade. Então, por exemplo, se eu estou pensando uma aula que tem como objetivo ensinar para a minha turma o que aconteceu, qual foi o impacto sobre as características morfológicas da escrita no momento que a humanidade parou de escrever em papiro e começou a escrever em pergaminho. Eu consigo ensinar isso com imagem digital? Ou será que eu teria que trazer junto um pedaço de pergaminho, um pedaço de papiro, para eles tocarem? Ou, sei lá, eu quero investigar com a turma se a carta do Perivaz de Caminha foi escrita em papel ou foi escrita em pergaminho. Eu tenho a imagem em boa resolução, lá da Torre do Tombo. Essa imagem me permite decidir se foi papel ou se foi pergaminho? Né? Então, a gente também tem que ver se a análise que a gente quer conduzir com a turma vai ficar clara de acordo com a forma que a gente está dando de acesso àquele manuscrito, certo? E por fim, a gente tem, não por fim, né? Por fim, porque é a última coisa do slide, mesmo que seja menos importante. A gente também não pode se esquecer de considerar quais são as necessidades da turma, né? Eu não conto muito esse caso, acho que eu não conto o suficiente esse caso, mas tem uma ex-aluna da oficina extremamente querida, se ela estiver assistindo em algum momento, Maria, beijo, saudade.
Mas estava eu lá, bem feliz, né, esperando o semestre da oficina começar, e chega um e-mail pra gente, falando, olha, eu sou deficiente visual e eu gostaria muito de participar da oficina, eu queria saber se eu posso. E aí eu acho que a maioria das pessoas ia pensar, poxa, mas paleografia é uma coisa tão visual, né? Como que a gente possibilita que uma pessoa com deficiência visual participe de uma atividade de paleografia? Né? E eu perguntei, Maria, você vai ser super bem-vinda, você pode explicar para a gente o que você precisa que a gente faça? Aí ela falou assim, eu só preciso que vocês mandem para mim as imagens com antecedência, porque eu só preciso ampliar bastante, mas eu levo para a aula um tablet, né, que estou acostumada a usar, que é do tamanho que me atende. Aí eu só preciso poder baixar as atividades em casa e botar no meu tablet para acompanhar lá na hora. Né? Então, são coisas a se pensar. É claro que eu fui para um extremo, né? O extremo de ter em sala uma pessoa com uma deficiência que está diretamente ligada a algo que a gente vai usar ali para análise, né? Um sentido que a gente vai usar para análise. Mas quantas A vezes... Maria Fernanda? Maria Fernanda, melhor Uma pessoa. fofa. Não é? Maravilhosa. Uma fofa. Assim, eu crio carinho por todos os alunos, mas a Maria mora, assim, muito no coração. Eu É não sei... brilhante ela. Ela é. E teve, assim, um desempenho fantástico na oficina. Foi muito incrível, assim. Me transformou muito como professora. Eu ser professora da Maria e me tornando amiga da Maria, é uma pessoa, assim, queridíssima. Mas, falando, por exemplo, de uma aula que não era de paleografia, eu tenho certeza que alguém já cometeu o mesmo mico que eu. Nem lembro o que era, mas tinha um mapa no meu slide, era uma aula de pré-ENEM. E quando eu projetei o mapa, era um mapa temático. Então, na verdade, não era simplesmente um mapa político que a pessoa pode, entre aspas, saber de cor quais são os países, enfim. Né? Os países e as regiões estavam coloridos de acordo com o tema ali que era para ser analisado. E aí eu pensei, né, cores que contrastam muito entre si, para não ficar muito parecido. Então, tinha vermelho e tinha verde. Foi nesse dia que eu descobri que um dos meus alunos era daltônico. Então, né, a gente tem que saber, não só em termos, né, de divergências assim, em relação à percepção que a gente considera como típica, mas também, por exemplo, eu tenho uma turma que gosta muito de fazer as coisas assim fisicamente, gosta de atividades que são palpáveis. Então, se eu projetar no data show, vai ficar esquisito. Talvez para essa turma vai funcionar melhor eu levar a atividade impressa que elas possam levar para casa de recordação, por exemplo. Ou eu estou trabalhando com essa turma os processos cognitivos de aprender a escrever, por exemplo. Estou tentando fazer eles ficarem curiosos sobre como as pessoas escreviam na antiguidade, como as pessoas escreviam na Idade Média. Eu vou mostrar um vídeo ou, de repente, eu faço um experimento. Eu levo papiro, eu levo pergaminho, eu levo pincel, eu levo um cálamo, eu levo bico de pena, levo tinta líquida, e aí eles escrevem lá junto comigo, e ao invés de ficar me ouvindo explicar ou vendo vídeo, eles estão ali fazendo, experimentando, né? Tudo isso são questões que a gente precisa analisar. E aí eu trouxe alguns poucos exemplos. Eu espero que vocês vão falando comigo, tá? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem comentários, enfim. Mas, né, voltando à nossa querida, né? Estou trabalhando navegações, quero começar a discutir o processo de invasão, né, do que seria o Brasil pelos portugueses. Então, eu acho que um documento fundamental é a Carta do Peruá de Caminha. Beleza, eu sou apaixonada pela carta. Eu acho que ela tem momentos em que, assim, revela para a gente umas questões de imaginário português que são preciosas para o debate, inclusive para uma análise bem crítica, enfim. Qual é o principal problema? Vocês sabem o que está escrito? Fora a Laura que conseguiu ler o Senhor? E aí, pensando de novo, né? Aqui eu estou mostrando para vocês as 3 primeiras folhas, mas é uma carta que tem 14 páginas, então são 27 folhas, né? A última não tem o verso, com uma grafia que é complicadinha de entender, né? Então eu vou conseguir trabalhar o manuscrito da carta inteira? Acho que não vou. Isso quer dizer que eu posso desistir da minha ideia, que nunca vai dar certo, é melhor eu nunca levar esse manuscrito para a sala de aula? Não, não quer dizer. A gente pode chegar, e aí na quarta e na sexta eu tenho uma proposta de atividade que é com ela.
Mas a gente tem que pensar tudo isso, né? Eu tenho fluência na leitura do que está escrito aqui? Eu vou saber tirar a dúvida que pode surgir na turma? É um problema se eu não souber tirar essa dúvida? Porque tem isso também, né, gente? A gente precisa urgentemente quebrar com essa ideia de que eu tenho que ter todas as respostas sobre a atividade que eu estou fazendo, né? Perfeitamente possível eu não saber uma coisa que não era o objetivo da atividade. Mas quanto tempo eu vou levar? O que eu vou fazer para contornar essas dificuldades ou para usar essas dificuldades ao meu favor? Né? Tudo isso é importante de pensar. E aí vocês vão me falar, tem que ser letra difícil? Né? Porque eles vão ficar, meu Deus, o que está escrito aqui? Qual que é essa primeira palavra? Não estou entendendo nada. Ou talvez uma letrinha mais compreensível também pode dar uma atividade muito divertida, né? Essa que eu tô mostrando para vocês é uma atividade que, assim, uma queridinha nossa na oficina de paleografia, porque ela é uma atividade de uma página só, então, né, já supre ali pra gente essa questão de aí ela está recortada, né, que eu queria mostrar para vocês com mais ênfase o texto principal e como que a gente consegue ler a letra, enfim. Mas ela começa e termina em uma página, e aí tem uma questão que eu ainda não falei com vocês, mas que eu acho que é o nosso grande trunfo na hora de escolher uma atividade. Ela tem uma historinha. Tá muito na moda, né, quando a gente fala aí de habilidades do professor, sei lá, a gente já está no professor 8.0, enfim, habilidades do professor do novo milênio, já te dou a palavra, Laura. A gente fala muito sobre a importância do storytelling, né? A importância de a gente saber fazer uma narrativa interessante para a aula. E eu acho que uma ferramenta incrível de storytelling está aí na escolha do manuscrito. Nesse parágrafo que a gente está vendo aí na tela, tem uma história com começo, meio e pseudo-fim. Tem um fim, tipo assim, cenas do próximo capítulo, sabe como? E eu acho que esse é um critério muito interessante. Às vezes a gente encontra, por exemplo, numa denúncia inquisitorial de 4 páginas, um ou dois parágrafos que resumem o que está acontecendo, ou um ou dois parágrafos que contam um pedaço, ou contam um episódio, ou mostram uma reflexão da pessoa que está escrevendo, que em si faz sentido, né? Ela tem ali, dentro daquele contexto recortado, um começo, meio e fim. Essa atividade, eu vou mandar para vocês também os links, né, para vocês poderem assistir. A gente já fez um mini curso sobre ela em sala de aula, então tem lá várias dicas de atividade, de reflexão, de elementos que a gente pode puxar, tem a leitura orientada. Então, né, para quem quiser conferir e assistir depois, eu vou mandar. Vocês estão vendo que, sim, em termos de leitura, dentro do possível, né, porque é um manuscrito do século XVIII, a leitura não é exatamente muito difícil. No texto principal, a gente começa com: diz Rosa Maria Perpétua da Conceição, assistente no Caminho Novo, que vai do Rio de Janeiro para as Minas Gerais. Eu li uma linha e meia. A gente já sabe que quem está se dirigindo ao rei é a Rosa. Vou contar que é para o rei, né? Mas enfim, é a Rosa. A gente já sabe que ela mora num tal de Caminho Novo. Aí a gente podia pensar: que caminho novo que é esse? Já estamos sabendo, o Caminho Novo vai do Rio de Janeiro até as Minas Gerais. Onde que fica esse Caminho Novo? Por onde será que ele passava? Por que ele chama Caminho Novo? Quer dizer que tem um caminho velho? Por que era importante ter um caminho entre Rio de Janeiro e Minas Gerais? Por que a Rosa está escrevendo para o rei? Qualquer pessoa podia escrever para o rei? Qual que é o problema que a Rosa está levando para o rei? Estão percebendo? Às vezes a questão ali que vai aguçar o uso da fonte não é simplesmente: ai meu Deus, que letra é essa? Ai, tá muito difícil. Ai, será que a gente consegue ler? Às vezes a leitura é fluida, mas ainda assim mostram pra gente características da escrita no período, enfim. E o que a gente vai usar ali como chamariz, né? Que a gente vai usar como foco da nossa atividade é outra coisa. Laura, pode falar. É mais uma dúvida mesmo em relação às assinaturas dos documentos, porque no início da aula você falou que é importante a gente ver o documento como um todo. Só que aí eu não consigo ler as assinaturas. Tipo, aí em cima da Conceição, tem uma assinatura aí que é bem rebuscada. Aí, como não tem um dicionário de assinaturas, né? Como que faz? Você quer a boa ou a má notícia? As duas. A má notícia é que muitas vezes não faz. Isso aí que você está vendo, que é um conjunto de 1, 2, 3,
4, 5, 6. Eu acho que são. Ah, mas eu não sei se é só essa linha. Enfim, quando a gente vê o manuscrito como um todo, se não me engano, são 14. São rubricas, e são rubricas que, assim, pensa, assinatura já é uma amostra que é difícil de ler por si só. A assinatura é uma das maiores dificuldades que a gente tem em paleografia, porque a nossa assinatura, ela tem uma personalidade, você concorda? Quando você assina o seu nome, é bem diferente. O meu não é, porque a minha assinatura é muito infantil, mas enfim. Geralmente, se você pegar uma folha de papel e escrever Laura Menicone, aquilo ali vai estar escrito completamente diferente de como você assina o seu nome. Você concorda comigo? É verdade. E aí não só tem essa personalidade, como tem uma diferença de peso da mão no papel, tem uma diferença de rapidez com que a gente escreve, porque a gente assina, ou até, sei lá, quantas vezes você assina, ou quantas vezes um juiz assina. Então, o que isso influi em como é a sua assinatura, em como é a assinatura do juiz? Ainda tem a questão que eu estava comentando com as pessoas que eu estudo, né? A letra que está ao longo do documento inteiro é uma, e a única vez que a gente vê a letra da pessoa é a assinatura. Então, a primeira notícia é muito frequente que ao longo das pesquisas e das preparações de aula de vocês não consigam entender uma assinatura. Assim, extremamente frequente que vocês não consigam entender uma assinatura. Quais são as saídas que eu proponho? Primeiro, problematizar isso. Gente, por que vocês acham que está difícil entender essa assinatura? Segunda saída, fazer cruzamento de fonte. Isso o pessoal da Olimpíada de História faz assim, que é uma coisa que eu fico impressionada. Tem uma assinatura que por si só a gente não vai conseguir Não foi. não? E agora? Agora foi. Ah, que bom. Toda hora eu esbarro nessa bendita desse fone, gente, que inferno. Mas enfim, eu estava falando que cruzamento, né, de informações. Às vezes tem uma assinatura que a gente não entende, assim, mas a gente entende parcialmente. A gente sabe, por exemplo, que o primeiro nome é Luiz e que o final do último sobrenome é Eiro. Dá um Google. Dependendo de qual é a natureza, né? Vamos supor que a gente sabe que é um documento que foi produzido por uma pessoa mais ou menos pública. Dá um Google com o nome e a data. Dá um Google com um pedaço do texto e o nome. Ou tenta dar uma olhada em possibilidades, tipo, quais sobrenomes eu conheço que terminam com eiro? Eu conheço, sei lá, Carneiro, Monteiro. Vamos tirar a prova aqui? A primeira letra é um C, a primeira letra é um N, será que pode ser Monteiro? Também é extremamente importante, pelo menos eu acho, né, que é extremamente importante, porque quando a gente leva a fonte para a sala de aula, a gente está dando a oportunidade para as nossas turmas entenderem um pouquinho mais como as salsichas são feitas, sabe? De onde que aquela pessoa que escreveu aquele livro didático tirou aquela informação que está sendo passada para aquela turma como se fosse verdade, né? Como se fosse uma verdade histórica. Eu acho que é extremamente importante a gente demonstrar como que a história é uma humanidade, né? Como que ela tem um caráter científico, como que ela tem um rigor teórico, como que ela tem um conjunto de metodologias, mas como que, no fim das contas, né, no frigir dos ovos, tem questões que continuam obscuras para o historiador. E isso não quer dizer que ele não sabe do que ele está falando. Isso só quer dizer que sempre vai ter um ou outro detalhe que pode continuar aberto à interpretação, ou que pode precisar do diálogo com outra pessoa, diálogo com outra fonte, diálogo com outro historiador. Vocês percebem onde eu estou querendo chegar? Sobre essas 14 rubricas aí que você mencionou, que a gente está vendo 8, tem uma solução parcial, mas enfim, que a gente sabe que isso está no acervo do Arquivo Histórico Ultramarino e a gente sabe que essas rubricas são dos conselheiros do Conselho Ultramarino dessa época. Existem alguns levantamentos não só das rubricas, né, mas a gente consegue acessar, por exemplo, quem eram os conselheiros, isso tem no próprio site do Ultramarino. Quem eram os conselheiros durante o século XVIII? Fulano, Beltrano, Beltrano, Beltrano. A gente vai saber qual rubrica é de quem? Às vezes não vai, mas às vezes vai. Tem uma dissertação de mestrado da Érica Camaroto de Souza, se não me engano, ela foi defendida na USP,
que é sobre consultas do Conselho Ultramarino, e num dado momento a Érica coloca as rubricas dos conselheiros que são da época que ela estudou. Então a gente pode dar a sorte de achar numa bibliografia, né, falando, essa aqui é a rubrica do fulano. Essa aqui, ó, tem um detalhe um pouquinho mais sórdido. Estão vendo essa aqui, ó? Ai, meu Deus, cadê meu mouse? Pronto, estão vendo aqui, ó? Sim. Essa aqui a gente sabe perfeitamente de quem é. Essa aqui é do Dom José I. Porque já existe um banco de dados que você encontra, inclusive, na Wikipédia, com as assinaturas de todos os reis. E geralmente os reis de Portugal, quando eles fazem essa subscrição, né, eles escrevem rei com a letra deles. Não é tipo Dom Fulano, Dom Beltrano, né? É a palavra rei. E cada um tem o seu jeitinho de escrever rei, então a gente sabe qual rei é. Primeiro pela data, né? Mas não tendo uma data, existe um banquinho de dados. Eu posso até mandar isso para vocês, que eu tenho esse material prontinho de outro mini curso que eu dei, de quem é cada rei. Mas vocês estão entendendo como, às vezes, tem perguntas que não vão ser respondidas, mas o fato de a gente não responder aquela pergunta é, em si, um instrumento ali de análise, de discussão com a turma? Aham, entendi. Obrigada. Ficou claro? Bom, gente, estamos aí 9h01, passei um minutinho. Eu queria saber se alguém tem algum comentário ou alguma dúvida final sobre o que a gente falou hoje. E aí tem ainda uns 3 exemplos, enfim, que estão no slide, mas que eu vou deixar para a gente começar na quarta-feira com esses exemplos. Aí a gente fecha essa parte, né, de como que eu escolho um manuscrito para atividade. Vou mostrar para vocês alguns acervos que tem possibilidade de a gente achar as fontes online, que é fácil de baixar e que vão estar em alta qualidade. Vou mostrar para vocês como que pesquisa, algumas dicas para achar as fontes mais facilmente nesses acervos, e aí a gente continua, certo? Algum comentário, alguma dúvida, enfim. Aí, Efis responde. Eu não sei se quem está aí é o Lucas ou a Tamires, mas por mim, por hoje é isso. Se tiver algum recadinho final, a palavra está toda com você. As aulas vão ser enviadas sim, a gravação vai ser finalizada assim que a aula encerrar. E aí, quando o Google enviar para a gente a gravação, a gente manda o link para vocês. Então, acho que é isso, né, gente? Muito obrigada por quem resistiu bravamente até agora. Obrigada pelos comentários. Estava morta de saudade de dar aula, morta de saudade das pessoinhas que estão aí que eu conheço. Muito feliz com todo mundo que eu não conhecia ainda e que vou ter a oportunidade de conhecer essa semana. E aí, vejo vocês na quarta, ok? Fabi, muitíssimo obrigado pela aula, foi muito boa. Eu estava aqui olhando assim tudo, falava, nossa, eu fiz isso daqui na sala uma vez, vou fazer diferente. Quando você falou de juntar, por exemplo, a necessidade dos alunos e tudo mais, levei isso muito em consideração quando eu estava dando aula lá na EJA, lá do CT. Foi muito boa mesmo. Muito obrigado, Fabi, do fundo do coração. Gente, se vocês tiverem alguma questão, alguma coisa, algum pedido, coisa assim do tipo, podem mandar pra gente. Eu encaminho pra Fabi, a gente conversa por aí. Tudo bem? Certo? Gente, então encerramos hoje. Muitíssimo obrigado pela presença de todos. Até quarta-feira. A gente se comunica até lá. Beijos.